para o romano, como eu estava dizendo, nós temos várias heranças, principalmente dos Jogos Olímpicos, é uma herança dos romanos. Quando você fala em negociar, em barganhar, nós estamos falando dos árabes. O árabe é uma pessoa fantástica. Se você chegar lá e dizer, olha, esse tapete é R$3, mas eu vendo 2 por R$1. Isso é herança árabe. E aí, porque se a gente fosse pela lógica, você tem 5 dedos, que são 5 caminhos que a gente tem que tomar na vida, né? Às vezes a pessoa diz, olha, professor, eu não sei se eu faço direito, não sei se eu faço administração. Eu disse, olhe para os 5 dedos da mão, que isso foi feito só para você tomar café. Os 5 dedos da mão são 5 caminhos que a gente pode seguir na vida. Não é? A gente vai tomar uma decisão, eu quero fazer um curso, como é o caso dele. Ele pode estar indo pelo lado familiar, porque o pai queria que ele também fizesse aquele curso de direito. Ele pode ir pelo lado profissional, ele realmente tem aquele potencial, que o potencial é um bago de jaca, né? É você pegar aquela sementezinha de jaca, plantar e saber que ele vai dar milhares de jacas que produzirão outras e outras e outras e outras, né? Pode ser pelo lado financeiro, né? Porque você diz, não, eu vou fazer, porque quando eu terminar eu vou ter um escritório, eu vou ser juiz, eu vou ser promotor, e aí é uma ilusão maravilhosa, porque às vezes a gente pensa que porque você está naquele determinado lugar, você vai resolver tudo de forma a contento de todos, né? E a gente sabe que não é assim. Porque se assim fosse, quando você parte para o cunho religioso, você vai encontrar na história cristã quantas criaturas de Deus sofreram tanto para defender o nome de Jesus Cristo, substituindo a lei de Moisés. Basta que você lê o livro de Estevão e Paulo, que foi o livro mais lindo que eu já li em toda a minha vida. Mesmo eu tendo estudado, feito mestrado em filosofia, tendo lido as 33 obras de Platão, só a República são 10 livros. Eu sei decorar ainda esses livros, entende? E aí, não dá para a gente ver a dimensão humana do que é o sofrimento para você defender a ideia do outro. E também não dá para a gente imaginar que tudo que está escrito, ele acontece verdadeiramente. Senão, Freud já estava todo estremecido do túmulo. Porque quando a gente faz psicologia, você aprende que não pode bater no filho. Por exemplo, tem quem possa criar um filho sem pelo menos dar uma palmada no dia? Difícil. Isso é ilusão, meu filho. Não é nem ilusão, é delusão. Porque ilusão é quando é de você com o mundo. E a delusão é quando é o mundo inteiro pensando da mesma forma que você. Por isso que essa diferença, ilusão é individual. A delusão é coletiva. Que é uma ilusão coletiva, entende? Então, vem do grego ethos, termo em que sua origem significa costumes, atualmente se entende como a ciência da moral, é, portanto, o estudo e análise das ações com relação ao bem e ao mal. E aí, gente, essa relação do bem e do mal, eu vou contar algumas historinhas para vocês, viu? Porque aí não dá para esquecer, né? Porque a gente vê o conceito, aí dá para esquecer. Mas na hora que a gente fala uma história, por isso que, assim, eu tenho o título de mestra, eu acho que nem o mestre nesta vida substituirá Jesus Cristo. E é exatamente sobre essa relação do bem e do mal que Leonardo da Vinci, né, quando ele foi pintar a ceia larga, que é também chamada ceia santa e tal, o que aconteceu com ele? Ele teve uma dificuldade muito grande, como qualquer ser humano, de encontrar alguém que representasse o bem. Aí um dia ele vai assistir a uma ópera, porque essa pessoa que representasse o bem era a imagem de Jesus Cristo, entende? E aí ele foi assistir a uma ópera e quando ele chega lá, ele vê uma pessoa que tinha umas feições angelical, um homem que era muito... Ele era quem melhor tocava em toda a orquestra, entende? E aí ele foi e convidou este homem para fazer a imagem de Jesus Cristo. E aí ele foi. Pronto, concluiu Jesus Cristo, mas faltava a imagem do mal. Quem era a imagem do mal? Era Judas, né? Que traiu Jesus Cristo. Tanto que eu acho que o verbo trair, ele está em todos os instantes de nossa vida. Principalmente na genética. Porque você já imaginou quantas vezes a nossa memória nos trai? Principalmente para quem é ingrato. Principalmente, meu amigo, para quem é ingrato. Porque a ingratidão é a lepra da alma. A ingratidão é a lepra da alma. E aí, ele ficou muito angustiado, porque determinado disso já se passaram 3 anos e ele não encontrava alguém para fazer a pintura de Judas. Mas aí ele sai em busca dessa criatura, e quando a gente procura algo
que pode fazer bem à humanidade. Este bem, meu filho, ele vai se apresentar para nós, porque segundo Paulo Coelho, em toda a sua literatura, ele diz que o universo todo conspira a favor quando você vai em busca do bem. Quando você combate o bom combate. E aí ele encontra um homem na rua, bêbado, todo esfarrapilho, com os cabelos grandes, ele diz, pronto, é a figura de Judas. E ele convida esta pessoa para ir ao ateliê dele, e lá ele passa um dia inteiro pintando a imagem daquele homem, representando Judas na ceia santa. Só que demorou tanto a pintura, né, porque ele conseguiu caracterizar em todos os detalhes físicos como ele se apresentava, que o homem olhou para ele e disse, aí já foi passando o efeito da bebida, né? Já foi passando, aí quando ele já estava quase terminando, o homem vira para ele e diz assim, engraçado, há 3 anos atrás eu estava numa ópera, eu fazia parte da ópera, e alguém me convidou para fazer a imagem de Jesus Cristo. Por que agora eu estou fazendo a imagem de alguém que é tão má que é Judas, que é o traidor? E aí ele diz assim, porque naquele momento você se apresentava com traços de uma pessoa angelical. Mas hoje você se apresenta exatamente com a imagem de Judas, o traidor. E ele chorou copiosamente. Isso para a gente entender que o ser humano, ele tem 2 lados. Ele tem um lado bom e tem um lado mau. E aí a gente relembra uma história que diz o chinês. O chinês diz o seguinte, os chineses são orientais, são pessoas inteligentíssimas, né? Estão há 1000 anos-luz na nossa frente, principalmente no lado espiritual. Porque se você tiver toda a sabedoria do mundo, se você for doutor, pós-doutor, seja lá o que for, mas se você não tiver o seu lado espiritual, tá certo, assim, trabalhado, que tenha ter a tolerância, compreender as nuances com que a vida se apresenta para nós, você não chegará a lugar nenhum. Porque o mal vai estar preponderando, e aí o que ele diz? Um discípulo chega junto do mestre e diz, mestre, por favor me ajude. Eu fui informado que dentro do homem existem 2 cães, o mal e o bom. E aí, como é que eu faço para saber qual é o animal que se sobressai no meu comportamento? E ele diz, meu filho, o que se sobressai é aquele que você mais alimenta. Isso, minha gente, é fantástico. Eu fico emocionada quando eu falo isso, porque são coisas bonitas que às vezes a gente, quanto homem, perde tanto porque você está ligado nas pequenez. E aí, em todos os lugares na vida que a gente trabalha, você sabe que a gente encontra sempre gente mesquinho, mais do que mesquinho, o excesso do mesquinho. E aí tem pessoas que vivem só ligadas nos detalhes do mal. Hoje tinha uma amiga de manhã conversando comigo e disse assim, mas professora, por que é que o professor fulano de tal, ele só vê o mal das pessoas? Eu disse, minha filha, tenha compaixão. Porque assim é que Jesus Cristo nos ensinou. Ter compaixão é você praticar acima do perdão. Aí eu lhe pergunto, será que enquanto ser humano nós estamos nesse estágio? Porque que dá vontade de arrancar o couro do camarada, dá, meu Senhor. Então, o relacionamento ético é apenas quando surge, quando os homens se assumem como amigos, como irmãos, parceiros e se propõem a adjetivos associativos comuns. Porque, por exemplo, se você estiver na sua casa, porque a casa é o nosso convívio, pelo menos até 20 anos atrás, tinha um sentido de perpetuar. Hoje não, porque as pessoas se casam hoje, daqui a 2 anos se deixam, né? Até porque às vezes se casam com o marido e daqui a 2 anos ele apresenta a face de Judas, aí não dá mais para viver. Não tem mais a tolerância, não é verdade? Não existe mais esse aceitar o outro, porque o outro tem que fazer tudo o que eu quero, porque na minha província todos têm que ser provincianos. E aí não dá para viver. Se eu convivo contigo, eu não te compreendo, tu não me compreendes, naquele contexto, não vai ter relação, não é?